Meu nome é Lucas. Tenho 32 anos e sou programador. Moro em São Paulo, uma cidade que nunca dorme, e, ironicamente, a insônia sempre foi minha companheira. Não é que eu não goste de dormir, é que minha mente simplesmente não desliga. E foi essa insônia que me levou a uma jornada que eu nunca mais esquecerei. Tudo começou numa noite quente de janeiro. Eu estava virando de um lado para o outro na cama, incapaz de adormecer. Decidi levantar e dar uma volta pelo apartamento. Abri a janela da sala para sentir a brisa da noite e observei a cidade lá embaixo. As luzes dos prédios, os faróis dos carros e o murmúrio distante do tráfego preenchiam o ambiente. Foi quando percebi algo estranho. No prédio em frente ao meu, no 7º andar, a luz de um apartamento estava acesa. Isso não seria incomum, exceto pelo fato de que as janelas estavam cobertas por um tipo de cortina preta opaca, e eu podia ver uma sombra se movendo lá dentro. Fiquei intrigado, mas logo me convenci de que alguém apenas tinha o gosto peculiar de usar cortinas pretas. No entanto, noite após noite, a mesma luz continuava acesa e a sombra continuava a se mover. Eu comecei a ficar obcecado com aquilo. Durante o dia, a janela estava sempre fechada e a cortina, impenetrável. À noite, a luz acendia e a sombra começava a sua dança. Decidi que precisava investigar. Passei a observar o prédio durante o dia. Vi os moradores saindo e entrando, e notei que ninguém parecia morar naquele apartamento específico. Os dias viraram semanas e a rotina se repetia: luz acesa à noite, sombra se movendo, silêncio absoluto durante o dia. Comecei a questionar minha sanidade. Talvez fosse apenas uma ilusão, uma manifestação da minha mente insone. Um dia, decidi que precisava descobrir a verdade. Fui até a portaria do prédio e conversei com o porteiro, um senhor simpático chamado José. Perguntei sobre o apartamento do 7º andar. José ficou pálido e me olhou com olhos arregalados. O senhor está falando do 702? Ele perguntou com uma voz trêmula. Assenti. Ele olhou em volta, como se temesse que alguém pudesse ouvir, e se aproximou de mim. Ninguém mora lá há anos. O último inquilino desapareceu sem deixar rastros. Dizem que o apartamento é amaldiçoado. Ri nervosamente. Amaldiçoado? Como assim? As pessoas que moraram lá sempre relataram coisas estranhas. Sons, sombras, luzes que se acendem sozinhas. Depois que o último morador desapareceu, o dono do prédio decidiu deixar o apartamento vazio. Mas as luzes e as sombras continuam. Fiquei intrigado e, ao mesmo tempo, apavorado. Decidi que precisava ver com meus próprios olhos. Naquela noite, preparei-me para a visita. Esperei até que a luz se acendesse e a sombra começasse a se mover. Peguei uma lanterna, uma câmera e meu celular e fui até o prédio. José me deixou entrar, mas com relutância. Subi pelo elevador até o 7º andar, sentindo o coração bater acelerado. Quando cheguei em frente à porta do 702, hesitei. A porta estava entreaberta. Empurrei-a suavemente e entrei. O apartamento estava escuro, exceto pela luz fraca vinda de um abajur no canto da sala. A cortina preta estava lá, densa e opressiva. A sombra, que eu tanto observava da minha janela, estava ali, mas agora parecia mais concreta, quase humana. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Olá! Chamei, a voz tremendo. Nenhuma resposta. Avancei com cautela, a lanterna em uma mão e a câmera na outra. A sombra parecia me observar, mas não se movia. Senti uma presença ao meu redor, algo maligno e inquietante. De repente, a porta atrás de mim se fechou com um estrondo. Girei, mas não havia ninguém. O pânico começou a tomar conta de mim. Comecei a andar pela sala, tentando entender o que estava acontecendo. A sombra me seguia, sempre à distância, sempre observando. Cheguei até o quarto principal e encontrei algo que me deixou paralisado de medo. Na parede, havia fotos minhas. Fotos tiradas da minha janela, fotos enquanto eu dormia, fotos de momentos íntimos que ninguém deveria ter acesso. Senti o chão desaparecer sob meus pés.
Quem estava me observando? E por quê? Olhando mais de perto, percebi que as fotos tinham anotações. Datas, horários, detalhes da minha rotina. Comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. Alguém estava obcecado comigo, alguém que tinha acesso ao meu apartamento. Mas quem? Foi quando ouvi um sussurro. Uma voz que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Você não deveria estar aqui, Lucas. Girei a lanterna, tentando encontrar a fonte do som, mas não havia ninguém. A sombra na sala parecia ter se tornado mais escura, mais ameaçadora. Comecei a andar para trás, tentando sair do apartamento. Precisava de ar, precisava pensar. A porta estava trancada. Eu estava preso. Comecei a bater na porta, gritando por ajuda, mas parecia que ninguém podia me ouvir. Foi então que a luz do abajur começou a piscar, e a sombra começou a se mover em minha direção. Pânico tomou conta de mim. Peguei o celular e liguei para a polícia, mas a ligação não completava. A sombra estava cada vez mais perto. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Foi quando a luz se apagou completamente e tudo ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo que podia ouvir minha própria respiração ofegante. De repente, senti uma mão fria no meu ombro. Gritei e girei, mas não havia ninguém. Corri para a janela, tentando encontrar uma saída, qualquer coisa que me tirasse daquele pesadelo. Foi então que vi algo que me deixou sem palavras. No apartamento do outro lado, no mesmo andar, vi a mim mesmo. Lá estava eu, parado na janela, observando o prédio em frente, exatamente como fazia todas as noites. Mas como isso era possível? Eu estava aqui, preso, e lá estava eu, do outro lado, observando. O eu na janela olhou diretamente para mim e sorriu. Um sorriso sinistro, cheio de malícia. Senti um calafrio percorrer minha espinha. O que estava acontecendo? Era um sonho? Uma alucinação? Foi então que a porta atrás de mim se abriu com um estrondo. Girei, esperando encontrar a sombra, mas encontrei algo muito pior. Eu mesmo. Lá estava eu, parado na porta, me observando com um olhar de puro ódio. Você não deveria estar aqui, Lucas, disse o outro eu, com uma voz que parecia vir das profundezas do inferno. De repente, tudo fez sentido. Eu não estava apenas sendo observado, eu estava sendo caçado por algo que queria tomar meu lugar. Algo que queria viver minha vida. Tentei lutar, mas era inútil. A coisa que parecia comigo era mais forte, mais rápida. Em um instante, me derrubou no chão e começou a me sufocar. Senti a vida se esvaindo de mim. A última coisa que vi antes de perder a consciência foi o outro eu, sorrindo vitoriosamente. Quando acordei, estava de volta ao meu apartamento. Tudo parecia normal, mas algo estava diferente. Levantei e olhei ao redor. O reflexo no espelho não era o meu. Era o reflexo do outro eu, o eu que havia me caçado. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Estava preso, preso no corpo de outra pessoa. A coisa que havia tomado meu lugar estava agora vivendo minha vida, e eu estava condenado a observar, impotente, enquanto ela fazia o que quisesse. Foi então que percebi a verdadeira natureza do terror. Não era apenas a sensação de ser observado, mas a sensação de ser substituído, de perder a própria identidade. E agora, tudo o que eu podia fazer era assistir, impotente, enquanto o outro eu vivia a minha vida. Os dias viraram semanas, e as semanas, meses. Fui forçado a assistir enquanto o outro eu destruía tudo o que eu amava. Perdi meu emprego, meus amigos, minha família. Tudo o que restava era a sombra de quem eu era. E foi então que entendi a verdade. A sombra, a coisa que havia me caçado, não era apenas uma entidade maligna. Era uma parte de mim, uma parte sombria que sempre esteve lá, esperando a oportunidade de tomar o controle. Agora, preso em meu próprio corpo, tudo o que posso fazer é esperar. Esperar por uma oportunidade de recuperar o que é meu. Mas no fundo, sei que essa oportunidade nunca virá.
Estou condenado a viver eternamente na escuridão, uma sombra de mim mesmo. E assim, enquanto o outro eu continuo a viver minha vida, eu continuo a observar, impotente, na esperança de que um dia, de alguma forma, eu possa recuperar o que perdi. Mas até lá, estou preso na escuridão, uma sombra de quem eu era. Essa é a verdadeira natureza do terror. Não é o medo do desconhecido, mas o medo de perder a própria identidade, de ser substituído por algo que não é você. E agora, essa é a minha realidade. Uma realidade de sombras e escuridão, onde o verdadeiro terror é a perda de si mesmo. Meu nome é Mariana. Tenho 34 anos e sou psicóloga. Moro no Rio de Janeiro, uma cidade vibrante e cheia de vida, mas também cheia de segredos. Minha vida sempre foi tranquila, até que algo mudou. Algo que mexeu com o meu psicológico de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Tudo começou quando me mudei para um novo apartamento no bairro de Botafogo. A localização era perfeita e perto do trabalho, com uma vista deslumbrante do Pão de Açúcar e uma vizinhança tranquila. Era o lugar ideal para começar uma nova fase da minha vida. Estava animada com a mudança e com a perspectiva de decorar um novo lar. Os primeiros dias foram uma correria de caixas, móveis e adaptações. Estava exausta, mas feliz. No entanto, uma sensação incômoda começou a surgir. Sempre que eu estava sozinha no apartamento, sentia como se estivesse sendo observada. Tentei ignorar, atribuindo a minha própria ansiedade pela mudança e ao cansaço acumulado. Mas a sensação persistia. Comecei a perceber coisas fora do lugar, objetos que eu tinha certeza de que havia deixado em um canto aparecendo em outro. Luzes que eu tinha certeza de que havia apagado estavam acesas quando eu chegava em casa. Era como se alguém estivesse vivendo ali comigo, mas não havia ninguém. Certa noite, depois de um longo dia de trabalho, deitei-me no sofá para relaxar. Estava assistindo a um filme quando ouvi um barulho vindo do quarto. Levantei-me, com o coração acelerado, e fui verificar. Não havia nada lá. Suspirei, tentando acalmar meus nervos, e voltei para a sala. Foi então que percebi que a TV estava desligada. Eu tinha certeza de que a havia deixado ligada. Esses pequenos incidentes começaram a se tornar mais frequentes. Meus dias eram preenchidos com trabalho e meus pacientes, mas à noite, minha casa se transformava em um lugar de medo e incerteza. Tentei encontrar uma explicação lógica para tudo, mas nada fazia sentido. Decidi conversar com minha vizinha, Dona Célia, uma senhora simpática que morava no apartamento ao lado. Ela morava ali há mais de 20 anos e sabia tudo sobre o prédio e os moradores. Dona Célia, a senhora já ouviu falar de algo estranho acontecendo aqui? Perguntei, tentando soar casual. Ela me olhou com um ar sério, quase triste. Mariana, há algo que você precisa saber sobre este prédio. Há muitos anos, uma jovem morava no seu apartamento. Ela era uma pessoa solitária e, dizem, sofria de problemas mentais. Um dia, ela desapareceu sem deixar rastros. A polícia nunca descobriu o que aconteceu com ela, mas desde então, todos que moraram no seu apartamento relataram coisas estranhas. Alguns dizem que o espírito dela ainda está lá, preso, tentando se comunicar. Arrepios percorreram minha espinha. Não sabia se acreditava em fantasmas, mas os eventos recentes me fizeram questionar tudo. E o que eu faço, Dona Célia? Perguntei, sentindo o pânico crescendo. Não sei, querida. Talvez você deva procurar ajuda, alguém que entenda desses assuntos. Ou talvez deva tentar falar com ela. Às vezes, os espíritos só precisam de alguém que os ouça. Naquela noite, voltei para casa com um sentimento de desespero. Não conseguia parar de pensar na história da jovem desaparecida. Decidi seguir o conselho de Dona Célia e tentar falar com ela. Esperei até a noite, quando a sensação de ser observada era mais forte. Quem está aí? Perguntei, minha voz ecoando pelo apartamento vazio. O que você quer de mim? Nada aconteceu. Senti-me tola, falando sozinha no escuro. Mas então,
uma corrente de ar fria passou por mim, e as luzes piscavam. Meu coração disparou. Se você está aqui, por favor, me dê um sinal. O silêncio era ensurdecedor. Esperei, segurando a respiração, mas nada mais aconteceu. Decidi que precisava de uma abordagem mais direta. No dia seguinte, procurei um médium recomendado por Dona Célia. Ele se chamava Marcos, um homem de meia idade com olhos profundos e voz suave. Mariana, a energia em seu apartamento é muito densa, disse ele, depois de ouvir minha história. Acredito que o espírito da jovem esteja preso lá, tentando encontrar paz. Marcos concordou em vir ao meu apartamento naquela noite para realizar um ritual de limpeza. Eu estava nervosa, mas determinada a resolver aquela situação. Quando ele chegou, trouxe consigo velas, incenso e alguns cristais. Vamos começar, disse ele, acendendo as velas e espalhando o incenso pelo apartamento. Preciso que você se concentre e mantenha sua mente aberta. Fechei os olhos, respirando profundamente, tentando manter a calma. Marcos começou a entoar cânticos suaves, e o ambiente ao meu redor parecia mudar. O ar ficou mais pesado, e uma sensação de frio me envolveu. Espírito, estamos aqui para ajudar, disse Marcos, sua voz ecoando pelo apartamento. Se você está presente, por favor, manifeste-se. De repente, as luzes começaram a piscar novamente, e um som de sussurros encheu o ar. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Não tenha medo, Mariana, disse Marcos. Ela está aqui. Abri os olhos e vi uma figura indistinta na penumbra. Uma jovem, com cabelos longos e desgrenhados, olhava para mim com olhos tristes. Engoli em seco, sentindo o pânico tomar conta. Quem é você? Perguntei, minha voz saindo trêmula. Ela não respondeu. Em vez disso, levantou a mão e apontou para a parede ao lado. Marcos acenou para mim, encorajando-me a seguir o gesto. Caminhei até a parede e, com surpresa, notei uma pequena rachadura que nunca tinha visto antes. Abra, disse Marcos suavemente. Com mãos trêmulas, comecei a raspar a rachadura, revelando uma cavidade escondida na parede. Dentro, havia um diário velho e empoeirado. Peguei-o, sentindo um arrepio ao toque do papel envelhecido. Leia, sussurrou a figura, sua voz ecoando em minha mente. Abri o diário e comecei a ler. Era o diário da jovem desaparecida, Ana. As páginas estavam cheias de desespero e solidão. Ela falava sobre sentir-se observada, ouvir vozes, ver sombras. Sua sanidade parecia se deteriorar a cada entrada. Mas a última página foi a que me deixou paralisada de medo. Não sei mais o que é real, sinto que estou perdendo a cabeça. As vozes me dizem para fazer coisas terríveis. Tenho medo do que posso fazer. Se alguém encontrar este diário, por favor, ajude-me. Estou presa aqui. Não consigo sair. Eles não me deixam ir. Fechei o diário, sentindo lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A figura de Ana ainda estava ali, olhando para mim com uma expressão de súplica. Ela está presa, disse Marcos. Presa em um ciclo de tormento. Precisamos ajudá-la a encontrar paz. Realizamos um ritual de purificação, e enquanto Marcos entoava cânticos, eu segurava o diário, sentindo a presença de Ana ao meu redor. As luzes piscavam e os sussurros encheram o ar, mas gradualmente, tudo começou a se acalmar. O ar ficou mais leve, e a figura de Ana começou a desvanecer-se. Obrigada, sussurrou ela, antes de desaparecer completamente. Fiquei ali, em silêncio, sentindo um misto de alívio e tristeza. Marcos colocou a mão no meu ombro, um gesto de conforto. Ela encontrou paz, Mariana. Você fez a coisa certa. Depois daquela noite, as ocorrências estranhas cessaram. O apartamento voltou a ser um lugar tranquilo, e a sensação de ser observada desapareceu. No entanto, a experiência me marcou profundamente. Eu continuava a ter pesadelos com Ana, sentindo sua dor e desespero. Decidi que precisava fazer algo mais para honrar sua memória. Com o diário em mãos, comecei a investigar mais sobre a história de Ana.
Descobri que ela tinha sido uma artista talentosa, mas sua carreira foi interrompida pela deterioração de sua saúde mental. Seus quadros ainda estavam espalhados por galerias e coleções privadas, e resolvi reunir todas as suas obras em uma exposição dedicada à sua memória. A exposição foi um sucesso. Muitas pessoas vieram para ver o trabalho de Ana, e sua história tocou profundamente a todos que a ouviram. Foi uma maneira de dar-lhe a dignidade e o reconhecimento que ela merecia. Embora eu tenha encontrado paz ao ajudar Ana, a experiência me ensinou uma lição valiosa sobre a fragilidade da mente humana e a importância de cuidar da nossa saúde mental. Continuo a trabalhar como psicóloga, ajudando outros a encontrar equilíbrio e paz em suas vidas, sempre lembrando da jovem que me ensinou tanto sobre coragem e resiliência. E assim, a vida seguiu em frente. O apartamento que um dia foi um lugar de terror e desespero, agora é um lar de tranquilidade e memórias restauradas. Ana encontrou paz, e eu, um propósito renovado em minha carreira e vida pessoal. Me chamo Arthur. Tenho 52 anos e sou psiquiatra. Tenho um título de doutorado, várias publicações em revistas renomadas e sou, sem sombra de dúvida, uma das maiores autoridades no estudo das mentes perturbadas. Porém, você deve estar se perguntando o motivo de eu estar lhe contando tudo isso. Simples. As coisas mudaram para mim. As coisas mudaram muito. Trabalho no Hospital Psiquiátrico São Pedro, um lugar que muitos consideram como um depósito de almas perdidas. Mas eu vejo além disso. Vejo um laboratório perfeito para estudar os recantos mais obscuros da mente humana. Um lugar onde as máscaras caem e as verdadeiras naturezas se revelam. E foi lá que comecei a perceber algo que mudou minha percepção sobre a loucura e a sanidade. O São Pedro é um edifício antigo, suas paredes são testemunhas de décadas de sofrimento e tratamentos que hoje seriam considerados tortura. Mas, para mim, é um santuário de conhecimento. Cada corredor escuro, cada quarto acolchoado, cada grito ecoando nas noites insones é uma peça do quebra-cabeça que eu estava determinado a resolver. Foi lá que conheci a paciente que mudaria tudo. Ela foi admitida sob o nome de Clara, uma mulher de 30 anos, olhos vidrados e uma história que nenhum de seus familiares quis compartilhar. Clara era um enigma, uma mente fragmentada que desafiava toda a minha experiência. Desde o início, percebi que ela era diferente. Ela não estava apenas quebrada, ela era uma janela para algo que eu ainda não conseguia compreender. Durante nossas primeiras sessões, Clara permanecia em silêncio, apenas observando. Havia uma inteligência fria em seus olhos, algo que me intrigava profundamente. Ela não era como os outros pacientes, seus delírios não eram caóticos ou sem sentido. Havia uma lógica, uma estrutura, que eu estava determinado a decifrar. Comecei a dedicar mais tempo a ela, revisando seus registros, conversando com os poucos familiares que se dispunham a falar e, principalmente, observando-a. Suas respostas, quando vinham, eram enigmáticas, cheias de metáforas e simbolismos. Ela falava de um lugar, um reino além do véu, como ela chamava. Um lugar onde a realidade se torcia e se moldava conforme a vontade dos que lá habitavam. Eu poderia ter desconsiderado suas palavras como delírios de uma mente perturbada, mas havia algo nelas que ressoava em mim. Algo que me atraía irresistivelmente. Comecei a perceber padrões em seus discursos, referências sutis que me levaram a investigar antigos textos esotéricos e mitologias esquecidas. O reino além do véu começou a tomar forma em minha mente, uma teoria que eu estava ansioso para explorar. Enquanto isso, Clara se tornou mais cooperativa. Nossas sessões se transformaram em diálogos, trocas intelectuais que me fascinavam. Ela parecia saber coisas sobre mim, detalhes que eu nunca havia compartilhado com ninguém. Sua percepção era assustadoramente acurada, como se ela pudesse ler minha mente. Foi em uma dessas sessões que tudo mudou. Clara olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Você está pronto para ver?" Sua voz tinha uma calma gélida que me arrepiou. Antes que eu pudesse responder, senti uma onda de vertigem. O mundo ao meu redor começou a se distorcer, e eu me encontrei em um lugar que não era o São Pedro. Era um espaço vasto e indefinido, onde as leis da física não se aplicavam.
Formas e cores se torciam e mudavam constantemente. E ali, no centro de tudo, estava Clara, olhando para mim com um sorriso enigmático. "Bem-vindo ao reino além do véu", disse ela, sua voz ecoando de maneira sobrenatural. Não sei quanto tempo passei naquele lugar. Pareciam horas, dias, talvez até anos. Clara me guiou através de paisagens surreais, onde cada pensamento, cada medo, cada desejo se materializava diante de nós. Foi uma experiência avassaladora, algo que desafiava toda a minha compreensão da realidade. Quando finalmente voltei ao São Pedro, minha visão do mundo havia mudado completamente. Clara estava lá, sentada na mesma cadeira, me observando com aquela expressão enigmática. "Você viu", disse ela, e eu apenas pude assentir. A partir desse momento, minha obsessão por Clara e seu reino além do véu cresceu. Comecei a conduzir experiências mais invasivas, tentando entender o que havia acontecido comigo e como Clara era capaz de fazer aquilo. Ela se tornou tanto minha musa quanto meu tormento. O hospital se transformou em um campo de experimentação, onde pacientes e funcionários passaram a ser sujeitos involuntários dos meus estudos. Mas Clara não era minha única preocupação. Comecei a notar mudanças em mim mesmo. Minha percepção do tempo se alterou, minha capacidade de distinguir entre realidade e alucinação começou a se desintegrar. Eu via sombras nas paredes, ouvia sussurros à noite, sentia presenças que não deveriam estar ali. Minha superioridade, minha confiança inabalável em minha racionalidade, começou a desmoronar. Eu me tornei o que mais temia, um paciente do meu próprio hospital. Mas, ao contrário dos outros, eu tinha Clara. E Clara tinha as respostas. Ou assim eu pensava. Durante nossa última sessão, Clara olhou para mim com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era pena. "Você não deveria ter cruzado o véu", disse ela. "Não há retorno para você agora." Sua voz era um lamento, um aviso tardio. A realidade começou a se desintegrar ao meu redor. As paredes do São Pedro se dissolveram, revelando o reino além do véu. Eu estava preso, um prisioneiro em um mundo de pesadelos, sem escapatória. Clara desapareceu, deixando-me sozinho para enfrentar meus próprios demônios. E aqui estou eu, ainda tentando entender, ainda buscando respostas. Eu sou Arthur, o psiquiatra que cruzou o véu. E agora, sou apenas mais uma alma perdida, vagando em um inferno de minha própria criação. Meu nome é Beatriz. Tenho 32 anos, sou jornalista e nasci e cresci em São Paulo. Mas foi numa fazenda antiga no interior do Brasil, onde, dizem, outrora houve escravos, que encontrei a história mais perturbadora de toda a minha carreira. Eu estava procurando por uma matéria diferente, algo que pudesse trazer mais profundidade à minha coluna sobre mistérios e eventos sobrenaturais. Sempre tive uma queda pelo inexplicável e pelo bizarro, algo que me levava a investigar lendas urbanas, histórias de fantasmas e locais abandonados com um fervor quase obsessivo. Foi assim que cheguei à Fazenda Santa Marta. A fazenda, situada nos arredores de Ouro Preto, era famosa por suas histórias de assombrações. Construída no início do século XIX, tinha sido um grande engenho de açúcar e, mais tarde, uma plantação de café. Mas a marca mais indelével de sua história era o uso de mão de obra escrava. Relatos de crueldades e atrocidades cometidas ali eram abundantes, e muitos acreditavam que as almas dos escravos ainda perambulavam pelo lugar, incapazes de encontrar descanso. O que inicialmente era para ser uma viagem de investigação rápida se transformou em uma estada de 2 semanas. A antiga casa grande da fazenda ainda estava de pé, cercada por construções menores e ruínas de senzalas. O atual proprietário, um homem chamado Alberto, permitiu que eu ficasse lá, apesar de seus próprios receios e histórias de eventos inexplicáveis que ele e sua família tinham vivenciado. Na primeira noite, fui despertada por um barulho estranho vindo do andar de baixo. A princípio, pensei que era o vento, mas logo percebi que era algo mais rítmico, quase como um tambor batendo em um ritmo lento e constante. Desci para investigar, armada com minha câmera e um gravador de áudio, esperando capturar qualquer evidência de atividade paranormal. No grande salão da casa, o som era mais forte.
Parecia emanar das paredes, como se a própria estrutura estivesse pulsando com uma energia antiga e sinistra. Fui até a antiga sala de jantar, onde encontrei o que parecia ser um círculo de marcas no chão, marcas que eu não tinha notado durante o dia. Eram estranhamente simétricas, como se alguém ou algo tivesse traçado um padrão deliberado ali. Alberto me disse que essas marcas apareciam e desapareciam sem aviso. Ele acreditava que eram vestígios de rituais antigos, possivelmente de origem africana, realizados pelos escravos para se protegerem dos abusos de seus senhores. Essa teoria foi reforçada quando encontrei antigos diários e documentos na biblioteca, que mencionavam práticas espirituais e rituais de proteção. À medida que os dias passavam, os fenômenos se intensificaram. Ouvi vozes sussurradas à noite, vi sombras movendo-se nos cantos da minha visão e, em uma ocasião, senti uma mão gelada tocar meu ombro quando estava sozinha no sótão. Cada experiência era mais aterrorizante que a anterior, mas também mais fascinante, impulsionando minha curiosidade a continuar investigando. Uma noite, decidi explorar as ruínas das senzalas. Levei uma lanterna em minha câmera, sentindo uma mistura de medo e excitação. As senzalas eram cavernosas e frias, com um cheiro de terra úmida e decomposição pairando no ar. Eu podia quase sentir o sofrimento impregnado nas paredes de pedra. Foi ali, nas profundezas de uma das senzalas, que encontrei um velho baú. Estava coberto de poeira e teias de aranha, mas claramente ainda intacto. Com alguma dificuldade, consegui abri-lo e, dentro, encontrei objetos de valor inestimável para minha investigação, pequenos amuletos, bonecas de palha, pedaços de tecido e, mais importante, um livro velho, com a capa em couro e páginas amareladas pelo tempo. O livro era um grimório, um livro de rituais. Continha descrições detalhadas de cerimônias e encantamentos, escritos em um português antigo misturado com línguas africanas que eu não conseguia identificar. Enquanto folheava as páginas, senti uma presença na sala, algo que observava a cada movimento meu com uma intensidade quase palpável. O ápice da minha investigação aconteceu na última noite da minha estadia. Sentia que estava perto de uma descoberta monumental, algo que poderia explicar todos os fenômenos que eu havia testemunhado. Decidi realizar um dos rituais descritos no Grimório, um ritual de comunicação com os espíritos. Preparei tudo conforme as instruções, traçando o círculo com o pó de ervas que encontrei no baú e acendendo velas ao redor. Quando comecei a entoar as palavras antigas, o ar na sala mudou. A temperatura caiu drasticamente, e uma sensação de eletricidade estática permeou o ambiente. As velas tremeluziram, quase apagando, mas mantiveram-se acesas, lançando sombras dançantes nas paredes. Foi então que vi. Formas começaram a emergir das sombras, figuras nebulosas que tomavam forma humana. Elas estavam ao meu redor, olhando para mim com olhos vazios e cheios de sofrimento. Entre elas, uma figura se destacou, um homem alto com cicatrizes visíveis em seu rosto e corpo. Seus olhos, diferentes dos outros, brilhavam com uma raiva intensa. Ele se aproximou de mim, e sua voz, quando falou, era um sussurro grave que ecoava em minha mente. Você não devia ter vindo aqui, ele disse. Este é um lugar de dor, um lugar onde as almas não encontram paz. Antes que eu pudesse responder, ele estendeu a mão e, ao tocá-la, fui lançada para trás com uma força invisível. Acordei horas depois, com Alberto me sacudindo, sua expressão era de puro terror. Ele me disse que me encontrou desacordada no meio do círculo, as velas apagadas e o grimório fechado ao meu lado. Quando tentei explicar o que aconteceu, ele apenas balançou a cabeça, murmurando sobre maldições antigas e espíritos vingativos. Deixei a fazenda no dia seguinte, mas as experiências que vivi lá me perseguem até hoje. O grimório, apesar de tudo, veio comigo. Não sei por que o trouxe, talvez como uma prova do que testemunhei, talvez como uma ligação com o que deixei para trás. Mas uma coisa é certa, aquele lugar, aquela fazenda, é um portal para algo além da nossa compreensão, um lugar onde as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornam perigosamente tênues. Eu sou Beatriz, e esta é a história de como a Fazenda Santa Marta mudou minha vida para sempre.